Irmãos, hoje, como já foi falado, nós vamos tratar sobre o tema o poder do casamento. O poder para o casamento. E estamos trabalhando baseado na palavra de Deus, mas também tomando como base o livro O Significado do Casamento. Nós vamos falar nessa noite sobre alguns assuntos, entre eles a submissão, né? O texto que foi lido no início, Efésios 5, se a gente for observar o capítulo 5 e o capítulo 6 de Efésios, eles tratam muito sobre submissão, entre outras coisas, trata muito sobre a questão da submissão. E primeiro ele trabalha de uma forma mais abrangente, e depois ele vai detalhando alguns relacionamentos em que essa submissão acontece. Relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, e patrão e empregado. Mas nesse culto a gente vai trabalhar mais especificamente sobre a relação, tanto entre irmãos no geral, como marido e mulher, certo? E aí a gente vai abordar os seguintes temas: submissão, egocentrismo e o poder para o casamento. Basicamente é isso que a gente vai trabalhar nessa noite. Eu convido os irmãos para a gente ler Efésios 5, do 22 ao 24. A gente vai começar falando sobre a submissão. O capítulo 5 de Efésios, 22 ao 24, fala o seguinte: esposas, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem em tudo sujeitar-se ao seu marido. Bom, irmãos, esse tema da sujeição, da submissão, é um tema um tanto polêmico, né? Eu creio que o sentido dele foi sendo deturpado, equivocado com o passar do tempo, e a gente acaba tendo uma visão muito aversa à questão da submissão, né? Mas, exatamente por isso, a gente vai começar trabalhando falando sobre o que não é submissão, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que a submissão, ela não é inferioridade. A gente às vezes acha que a mulher, por ser submissa, ela é inferior ao homem. Até às vezes alguns ou muitos homens pensam isso, né? Não, tem que estar debaixo do meu pé. Não, é submissa. E a submissão, ela não diz respeito à inferioridade, certo? Porque perante Deus, ambos, homem e mulher, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Aos olhos de Deus, nós somos coigual, certo? Somos iguais perante o Senhor. E aí é o que entra, a igualdade de valor. Não quer dizer igualdade de papel. Nós temos funções diferentes, nós temos papéis diferentes. E entre ele o papel da mulher de ser submissa, mas somos iguais perante Deus, certo? Então o primeiro ponto, e aí eu convido os irmãos até para a gente ler Gálatas 3, 28, fala o seguinte: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Então eles colocam em pé de igualdade, homem e mulher são um em Cristo. E também em 1 Pedro 3,7 fala: maridos, vocês igualmente vivam uma vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser parte mais frágil, ou por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Somos co-herdeiros, assim como o homem da graça da vida. Então, o primeiro ponto, o que a submissão não é. A submissão não é inferioridade, certo? Outra coisa que a submissão não é, ela não também é uma obediência incondicional, né? Então eu sou submissa ao meu marido, o que ele me mandar fazer, eu vou fazer. Não, né? Somos submissas, mas até o ponto que essa submissão não fere a obediência a Deus. A partir do momento em que essa submissão pode envolver desobediência a Deus, nós estamos, na verdade, não é nem autorizadas, mas intimadas a não obedecer o nosso marido, porque a obediência incondicional, completa e inteira, ela só deve ser ao Senhor Jesus, tanto do homem quanto da mulher. Então nós, homem, mulher, qualquer um de nós, devemos obediência inteira, completa e absoluta a Deus. Então, a partir do momento que essa submissão for envolver um pecado contra Deus, na verdade, eu devo desobedecer o marido para obedecer a Deus, porque em primeiro lugar, Deus nas nossas vidas.
Então, o que é a submissão? É exatamente estar debaixo de uma missão. Submissão, abaixo da missão do marido. Então, nós somos submissas a ele, nós devemos o apoiar, certo? E qual é a missão do marido? É glorificar a Deus. Então, nós como mulheres devemos apoiá-lo nessa missão de glorificar a Deus. Nós devemos encorajá-lo. E aí, eu gostaria até de refletir com as irmãs o que nós temos feito, muitas vezes, como mulheres. Será que nós temos sido submissas no sentido verdadeiro da palavra, apoiando de fato os nossos esposos, né? Muitas vezes a gente não faz nada para apoiar o marido, seja para incentivá-lo a orar, incentivá-lo a estudar a palavra de Deus, incentivá-lo a cumprir com responsabilidade os cargos que foram assumidos dentro da casa do Senhor. Então, o nosso papel como mulher submissa é ajudá-lo, auxiliá-lo nesse papel de glorificar a Deus. Então, nós devemos orar, pedir a Deus que nos ajude nesse papel, porque muitas vezes também não é falando de qualquer jeito. Ei, homem, tu não está fazendo isso, vai orar. Ei, faz isso, faz aquilo. Então devemos pedir a Deus: Senhor, nos dá sabedoria. Nos dá sabedoria para eu falar com meu esposo, para eu incentivá-lo, para eu ajudá-lo, e ele não me vê como uma pessoa que está simplesmente cobrando, mas como uma pessoa que de fato ama e quer ajudá-lo, né? Então nós devemos orar pelos nossos esposos, para que eles cumpram essa missão, e orar também para que o Senhor nos capacite para cumprir a nossa missão de apoiá-lo na função de glorificação do Senhor, né? E aí, é exatamente por isso, nessa questão da oração, que nós devemos entender que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, né? A nossa luta é contra principados e potestades. Então, muitas vezes, não é na guerra, não é no falatório que nós vamos vencer com os joelhos no chão. É orando pelos nossos esposos, é orando pela nossa família, é nos ajoelhando e intercedendo. Porque muitas vezes esse auxílio, na verdade, esse auxílio, ele só é completo quando ele parte da oração, né? Porque é o Espírito Santo convencendo, é o Espírito Santo trabalhando na vida do esposo. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, vamos entrar, na verdade, no segundo ponto, né? A gente falou sobre a submissão e o que nos atrapalha, então, de sermos submissos, né? O que nos atrapalha, então, de sermos submissas? E aí entra o segundo ponto, que é o egocentrismo. Esse é uma das principais barreiras que existe para que nós possamos cumprir ou sermos submissas, né? O câncer, o egocentrismo, ele é um câncer que tem destruído muitos casamentos, que tem destruído muitos relacionamentos, destruído muitas pessoas. E o que é o egocentrismo? O egocentrismo é essa qualidade ou a condição de uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa nos seus próprios interesses, que ele é referência para tudo. Ele é o melhor em tudo. Ele é quem faz melhor. Então, ele não pensa nos outros, ele não pensa no bem do outro. É sempre o que é melhor para mim, né? Então, o que é melhor para mim, esse é que eu vou fazer. E, infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu já falei até em outros cultos que às vezes a gente tem a tendência de achar que isso não é pecado. Não, isso é meu jeito, eu sou desse jeito mesmo. E a gente não considera que isso é um pecado. E aí eu venho falar para você que lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, ele relata sobre as obras da carne. E entre as obras da carne relatadas lá em Gálatas 5, 19 ao 21, está exatamente o egoísmo. E a palavra de Deus fala lá no final do versículo 21 o seguinte: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós não podemos nos enganar achando que é um pecadinho, que é uma coisinha simples. Não, eu pensar no meu próprio bem, o que que tem? Eu tenho que pensar mesmo em mim, porque se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar? Não é?
Muitas vezes nós cristãos temos esse pensamento, essa convicção, esse estilo de vida, né? Mas a palavra de Deus nos diz que o egoísmo é pecado e os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E isso é combatido na palavra de Deus em várias passagens. Uma coisa é certa, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Cuidado para que a gente não passe a nossa vida inteira caminhando rumo à igreja, mas não vivendo plenamente a palavra de Deus. Porque, infelizmente, nós estamos perdendo tempo. E, infelizmente, iremos ao inferno. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa começar a levar a palavra de Deus a sério. A levar o que Deus tem para nós. Os planos de Deus a sério. A gente não pode cumprir só uma parte e deixar as outras para lá. Não, é só o que me agrada. É só o que me beneficia. Aquilo que não me beneficia eu deixo para lá. Eu já estou vivendo uma parte do que Deus quer para mim. Mas Deus não quer partes. Deus quer o todo. Certo? E a palavra de Deus fala lá em Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então aqui fala tanto do egoísmo, e aí ele explica, olha, considere os outros superiores a si mesmo. Isso é um desafio, irmãos. Eu digo que isso, a gente só consegue viver essa realidade a partir da presença do Espírito Santo de Deus. Romanos 15:2 fala também, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Agradar o próximo para o bem dele. Quantos de nós faz isso no nosso dia a dia? E aí, gente, pense, enquanto eu estou falando, nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, você faz para agradar a você ou o outro? Será que você pensa no outro? Será que você tem esse pensamento que é o pensamento que Cristo quer para cada um de nós? Além desses combates ao egocentrismo que nós temos dentro da palavra de Deus, a gente tem um exemplo do próprio Jesus, que veio à terra e durante toda a sua trajetória aqui na terra, do seu nascimento até a sua morte, ele não fez nada que não fosse a vontade do Pai. Em muitas ocasiões ele chegou a dizer, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Lá em João 6:38 fala assim, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Lucas 22:42 fala, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí eu pergunto, será que nós somos melhores que Jesus? Né? Ele, Deus, Jesus, ele não fez a sua vontade, mas a vontade do Pai. Por que que nós achamos que somos melhores e devemos fazer a nossa vontade e não a vontade do nosso Pai? Porque a vontade do nosso Pai é essa. A vontade do nosso Pai é o que tem na Bíblia, mas a gente acha que a gente não precisa dela, né? Mas se Jesus, que foi Jesus, Deus, ele fez a vontade do Pai, porque nós achamos que somos melhores. Então nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos cumprir a palavra de Deus. Precisamos viver a palavra de Deus. E com isso tudo, Jesus veio, se humilhou, morreu para nos dar vida, para nos dar salvação. E fazendo isso por amor a nós. Por amor a nós. Não foi por amor a Ele. Ele não veio morrer porque Ele se amava demais. Eu me amo tanto que eu vou, morrer aqui nessa cruz, vou sofrer. Não, foi por amor a nós. Ele nos deu o exemplo. A vida dele foi um exemplo de serviço, de servir, certo? Então é nosso dever também como cristãos seguir o exemplo de Jesus. Servir, obedecer e fazer a vontade do Pai e pensar no bem do nosso próximo. E aí, eu falo agora sobre o reflexo de tudo isso no casamento. Para falar sobre o reflexo de tudo isso no casamento, eu quero primeiro falar sobre Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E lá em João 17, baseado em João 17, a gente vê que Pai,
Filho e Espírito Santo. Eles honram, glorificam e amam uns aos outros. Em João 17, os irmãos têm a oportunidade de lerem depois, vocês vão ver que em vários momentos eles dizem, Jesus diz, é para te glorificar, ó Pai. E o Pai diz, é para a glória do Filho. Então eles estão o tempo todo glorificando um ao outro. E aí, dentro do Deus, Ele sendo um, Ele teve esse aspecto de glorificar, de amar, de se importar com o outro. E aí, eu quero dizer para vocês que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, nós também herdamos isso tudo. É isso que o Senhor quer para nós. É isso que o Senhor quer, é essa capacidade de nos importar com o outro. Certo? Essa capacidade de cuidarmos e servirmos tanto a Deus quanto aos outros. E aí a gente precisa aprender a colocar a nossa vontade e a nossa felicidade à frente da obediência. Ou melhor, nós não podemos colocar a nossa vontade e a nossa felicidade à frente da obediência a Deus. Às vezes a gente acha que a gente buscando a nossa... Não, mas eu estou buscando ser feliz. Não, mas eu quero ser feliz e por isso eu preciso fazer aquilo ou aquilo outro. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 16:25, pois se você quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a preservará. Em outras palavras, ele está falando, olha, se você buscar só a sua felicidade mais do que você buscar a mim, você não terá nem a felicidade e você não terá a mim. Mas se você me buscar, ou seja, se você perder a sua vida por amor a mim, se você me buscar em primeiro lugar, eu garanto que você vai ter a mim e a felicidade, porque Ele é a fonte de felicidade. Então a gente precisa confiar, aprender a acreditar e depositar a nossa confiança em Deus, crer que o que Ele ensina, que a sua palavra são palavras verdadeiras, são palavras de vida, e a gente precisa cumprir se nós queremos ter vida, se nós queremos ter felicidade. E aí, isso tudo no casamento, a gente tem que aprender a servir o outro e acreditar que a felicidade está no servir. A felicidade a alegria no prover a alegria. Já foi até abordado isso no primeiro culto da família, sobre a questão de você se importar com a alegria do outro e você ficar alegre a partir disso. Certo? Então, é a gente aprender que no serviço, que no servir, que no ajudar, que no fazer em prol do outro, sem simplesmente estar esperando alguma coisa em troca, nós podemos ter felicidade sim, porque essa é a nossa natureza. Porque o Senhor nos fez para servir, porque o Senhor nos fez para colocar os outros em primeiro lugar, Ele em primeiro lugar e os outros nos importarmos também com Ele, né? E isso tudo, gente, para a nossa cultura atual, que é muito centrada no ego, isso é loucura, isso é opressão, isso não existe, né? E aí a gente tem que entender que nós não somos desse mundo, que o nosso reino não é daqui, que nós não nos baseamos na cultura terrena, mas nós devemos nos basear na cultura dos céus. É nela que nós devemos depositar a nossa confiança e depositar a nossa vida. E é exatamente isso que nós devemos fazer, abandonar essa cultura daqui e viver a cultura do céu, servir uns aos outros e servir e obedecer a Deus. E aí tudo isso, eu estou falando muito sobre a questão do servir um ao outro, e isso se aplica em todos os relacionamentos. E aí quando a gente vai para dentro do casamento, isso acaba tomando uma proporção maior. Né? Porque a convivência é maior, porque os testes são maiores para servir, né? Então, tudo isso toma uma proporção muito maior. Ainda assim, a gente deve aprender, orar e colocar tudo isso nas mãos de Deus, para a gente aprender a servir e ter alegria nesse serviço. Uma coisa interessante é que
a gente falou sobre a submissão e aqui a gente está falando sobre o serviço. E no serviço não é só a mulher que deve servir. Aqui a Bíblia, quando ela trata do serviço, ela fala que nós devemos servir uns aos outros. Ela não fala mulheres devem servir aos homens, mulheres devem servir aos maridos, né? Então, ao mesmo tempo, e aí mais uma vez eu falo que nós temos igualdade perante Deus, mas diferença de papéis. Então, na nossa igualdade perante Deus, nós devemos servir uns aos outros como irmãos, porque apesar de marido e mulher, se nós somos crentes, nós também somos irmãos do nosso esposo. Então, como irmãos, também o marido deve servir a esposa. E isso não vai tirar a sua autoridade de cabeça, isso não vai tirar o seu papel como autoridade do lar. Mas esse serviço, ainda assim, ele deve existir. Ele vai estar glorificando a Deus e obedecendo a palavra de Deus ao servir também a sua esposa, né? Porque muitas vezes a gente tem a cultura, não, é você que tem que me servir. E o homem, muitas vezes, não tem essa atitude servil, de ajudar a mulher, né? Mas é papel também do homem servir e ajudar. E isso não tira, mais uma vez eu digo, o seu papel e a sua função como autoridade. Não o diminui como autoridade do lar. Falando um pouquinho agora, continuando sobre o egocentrismo, e aí a gente vai entrar bem aqui no texto de 1 Coríntios 13. O texto de 1 Coríntios 13 fala o seguinte, nos versículos 4 e 5. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece e não guarda ressentimento do mal. A gente analisando profundamente esse texto, a gente vê que o amor é exatamente o oposto do egoísmo. Se a gente for colocar essas qualidades que ele colocou aqui do amor, paciente, benigno, não é invejoso, não busca os próprios interesses, não guarda ressentimento. E aí a gente for analisar que o contrário disso são características de pessoas egoístas, né? O egoísta, impaciente, irritado, tem falta de graça e bondade no falar, tem pensamentos invejosos, reivindica os seus direitos e tem apego às ofensas. Então, que a gente possa analisar, será que eu tenho esse tipo de comportamento? Né? A gente precisa analisar, a gente tem que começar a analisar mais a nossa vida ao ler a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus. Não é simplesmente ouvir, achar bonito, ir embora e acabou. Não. Essa palavra, ela precisa entrar no nosso coração. Essa palavra, ela precisa nos fazer meditar. Como é que está a minha vida? Será que eu tenho essas características de uma pessoa que ama ou as características de uma pessoa egoísta? Será que eu sou paciente ou impaciente? Irritado? Será que eu sou benigno ou eu tenho graça no falar, bondade no falar? Será que eu sou invejoso ou não? Será que eu busco os meus próprios interesses ou não? Será que eu busco o interesse do outro? Precisamos analisar a nossa vida. Precisamos colocar a nossa vida à luz das Escrituras e ver onde nós temos falhado. E a partir daí, se arrepender e buscar em Deus poder e graça para mudarmos. E aí, é exatamente nisso que nós vamos entrar agora. Qual é esse poder, né? Independente de qual situação nós estejamos, tem esperança para a nossa vida. A palavra de Deus, ela traz esperança. Eu falei até agora sobre coisas muito complicadas. É a submissão e o egocentrismo. Parece que a gente diz, sim, mas e aí, o que eu vou fazer? É muito complicado ser submisso, é muito complicado vencer o egoísmo, mas a palavra de Deus, ela nos traz solução. E aí, agora a gente vai falar sobre o assunto dessa noite, que é o poder para o casamento. Que poder é esse? No texto que nós lemos, e aí eu vou ler agora, a partir do versículo 18 de Efésios 5, fala o seguinte: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, encham-se do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração, com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois ele entra no versículo: sujeitem-se uns aos outros
por temor a Cristo. A gente vai ver lá no início do versículo, quando a gente começou a ler, ele diz: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. É esse poder, é esse preenchimento do Espírito, é esse transbordar do Espírito que vai nos dar capacidade para sermos submissos e para vencermos o nosso ego. É a presença do Espírito Santo, mas não só a presença, mas estarmos transbordantes do Espírito Santo, que vai nos capacitar para sermos verdadeiros cristãos, para obedecermos a palavra de Deus, para sermos luz aonde quer que nós estejamos. E aí, eu gostaria de falar com você sobre alguns benefícios de nós sermos cheios do Espírito Santo. O texto, quando foi lido, esse texto que eu acabei de ler, Efésios 5, do 18 ao 20, ele fala de alguns benefícios. Logo após que ele fala enchei-vos do Espírito Santo, ele vai falar sobre um benefício da comunhão, falando entre vós com salmos. Ele está falando entre vós, ele está falando de algumas pessoas, de comunidade. Ele fala de comunhão, de interação, falando entre vós com salmos. O segundo benefício, adoração, porque aí ele continua falando, cantando hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Ele fala sobre adoração. É um outro benefício de nós sermos cheios do Espírito Santo. Um terceiro benefício, gratidão. E aí ele fala sempre dando graças a Deus por tudo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o quarto benefício é a submissão. Quando ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, são alguns benefícios de nós sermos cheios do Espírito Santo. Irmãos, e esse enchei-vos do Espírito Santo, eles traz vários imperativos. Entre eles, a gente pode ver que o verbo, ele fala enchei-vos. Ele não nos dá uma opção. Ele diz que nós devemos nos encher. Ele nos manda enchei-vos do Espírito Santo, né? Então, ele não é uma coisa opcional. Ele é obrigatório. E aí, eu levo você a refletir que se é um mandamento, se é obrigatório, e nós não somos cheios do Espírito Santo, nós estamos pecando. Então, às vezes a gente não entende até mesmo por que eu não consigo ser um verdadeiro cristão. Ah, Senhor, por que eu não consigo vencer? Por que eu erro tanto? Por que eu tento acertar e não consigo? Às vezes a gente está falhando nisso. É o enchei-vos, é o transbordar do Espírito Santo que nos capacita, que nos dá força, que nos dá graça, que nos dá poder para vencer a nós mesmos, para vencer a nossa carne. Então, nós precisamos cumprir isso. Um outro imperativo que ele fala é que está na forma plural, é enchei-vos. Ele não fala que é referente só aos pastores, às pessoas que pregam, às pessoas que cantam, ou aos líderes, só aos homens, só às mulheres, não. Ele fala enchei-vos. É para todos nós, todos devemos ser cheios do Espírito Santo. E aí a gente pode citar o texto lá de Joel 2, 28 e 29, que fala: então, pois, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Naqueles dias eu derramarei do meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. O Senhor disponibiliza o seu Espírito Santo para todos aqueles que querem, para todos aqueles que aceitam. Nós precisamos nos entregar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível para ser cheio do teu Espírito, porque é para todos nós. O terceiro imperativo é que ele fala na voz passiva, enchei-vos, mas é no sentido, deixai-vos encher. Não é eu que me encho do Espírito Santo, não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo tem de mim. É eu me colocar à disposição dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, enche-me. Espírito Santo, eu estou disponível, eu estou vazio das minhas
dos meus conceitos, do meu egoísmo. Eu estou vazio de tudo aquilo de mim. Estou pronto para ser cheio de ti. Eu estou disponível para ser cheio de ti. Então, é o quanto o Espírito tem de nós, o quanto o Espírito controla a nossa vida, porque é Ele quem vai nos controlar e não eu que vou me encher. Ele me enche. Eu preciso me disponibilizar. Certo? E o quarto imperativo é que ele fala no presente contínuo, ou seja, eu devo me encher sempre. Certo? Não é uma coisa, uma experiência. E aqui é bom falar que eu não estou falando de ter o Espírito Santo na sua vida, porque todos nós temos quando nós aceitamos a Jesus. Não é o batismo com o Espírito Santo, isso também é outra coisa, mas é ser cheio. E a gente deve buscar continuamente ser cheio e ter experiências e buscar a presença do Espírito Santo para que ele possa transbordar nas nossas vidas. Um outro detalhe sobre o Espírito Santo é que é Ele também quem nos revela a sua palavra. É Ele quem vai tomar verdades acerca de Jesus e tornar clara nas nossas mentes e real em nosso coração. Tudo isso vai nos consolar, vai nos mudar a partir do conhecimento da palavra, através da revelação do Espírito Santo. Nós temos a nossa vida transformada. O Espírito Santo ele está disponível. E aí a gente vê também muitas pessoas dizendo: mas eu não entendo a Bíblia, mas eu não consigo entender, e eu leio e eu não consigo. Mas o Espírito Santo e a palavra de Deus nos fala que Ele está para nos auxiliar, para nos ajudar. E a palavra de Deus fala, lá em João 16, 14, Ele, o Espírito, me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. O Espírito Santo tem essa função de nos anunciar o que é do Pai, a palavra de Deus. Então, nós precisamos orar, dizer: Espírito Santo, me ajuda, eu vou ler a tua palavra, eu preciso entender, eu quero que ela fique no meu coração, que ela gere mudança em mim. Então, o Espírito Santo, ele é esse nosso auxílio também, para nós entendermos a palavra, e para que essa palavra possa nos consolar e nos mudar. E a partir do Evangelho, da palavra de Deus inserida em nosso coração, nós teremos felicidade suficiente para conseguirmos ser generosos com o próximo, né? É bom a gente entender que é mais ou menos assim: o Senhor, Ele é suficiente para nós. O entendimento da palavra de Deus, o ser cheio do Espírito Santo, Ele vai me mudar, Ele vai me moldar, Ele vai me transformar e Ele vai me trazer felicidade. Isso quer dizer que eu não dependo da felicidade advinda do meu esposo, né? A minha felicidade não depende dele, porque se depender dele, a partir do momento que nós tivermos uma decepção, a nossa vida está acabada, né? Mas a nossa felicidade não deve estar nisso. E eu não digo nem só decepções graves, mas decepções diárias. Então, muitas vezes essas decepções diárias, esse fruto de egoísmo que muitas vezes é manifesto nos nossos relacionamentos, quando nós não somos cheios do Espírito Santo, é muito fácil dizer assim: eu também não vou mais fazer nada não. A gente faz e a pessoa não faz nada, né? Eu não vejo nenhuma contrapartida. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a gente não vai se importar com isso. Sabe por quê? Porque a gente já vai estar feliz o suficiente. A gente vai estar satisfeito o suficiente com o nosso relacionamento com Deus. Ele vai nos trazer alegria. Ele vai nos trazer satisfação. E esse depósito de alegria vai me fazer o outro feliz, alegrar o outro, servir o outro e não me importar com a contrapartida dele para comigo. Porque a minha contrapartida e a minha felicidade, ela não está no outro. Não está no marido, não está no amigo, não está em ninguém, mas está em Deus. E eu vou me encher continuamente do Espírito Santo. Então, continuamente eu vou ter esse tanque abastecido. Esse tanque de felicidade, esse tanque de satisfação em Deus. E eu não vou depender do outro. Esse é o poder para o casamento. É isso que vai nos capacitar. É o enchei-vos do Espírito Santo. O enchei-vos, o estar cheio do Espírito Santo. Ele vai nos capacitar para viver a palavra de Deus, para servir, para ser submisso, independente do outro, independente do que o outro faz. Eu não vou depender do outro para eu fazer as minhas coisas. E aí,
eu já encerro dizendo que nós precisamos ter essa abnegação gerada pelo Espírito Santo. Nós precisamos, não é nem ter o complexo de inferioridade, pensar menos de si e nem pensar mais de si, mas pensar menos em si. Né? Não é, não, eu não sou nada, não sou ninguém, ou eu sou bom demais. Não, eu não estou pensando em mim, mas eu penso no bem do outro. E assim eu vou tirar o foco de mim mesmo e crer que em Cristo todas as minhas necessidades serão supridas. Que em Cristo, no meu relacionamento com Ele, na plenitude do Espírito Santo na minha vida, todas as minhas necessidades serão supridas. E eu não vou depender do meu cônjuge para me fazer feliz, porque eu sou feliz o suficiente em Deus. O meu cônjuge, ele é um pecador também, ele é falho também, eu não posso esperar só dele. Isso quer dizer que ele também não vai fazer nada? Deve fazer também. Se ele é um cristão, ele deve ter o mesmo comportamento seu, mas ainda assim, se ele não fizer, você deve estar consciente de que, e plena em Deus, crendo que todas as nossas necessidades serão supridas no Senhor. Outra coisa que nós não podemos esquecer, o egocentrismo é pecado, certo? A gente precisa começar a identificar onde estamos errando. Precisamos levar a sério a Bíblia, ver, analisar a Bíblia e analisar a nossa vida à luz das Escrituras. Saber onde eu estou pecando. Nós precisamos reconhecer o nosso erro e e ter um compromisso sério de combater o egocentrismo. E aí eu garanto para você que se cada um de nós, homem, mulher, marido, esposa, filho, se cada um de nós resolver tratar o nosso egocentrismo como um problema que de fato precisa ser tratado, aí sim nós vamos ter uma perspectiva de um casamento excelente, de uma vida excelente e de relacionamentos excelentes. E aí a gente precisa buscar constantemente a plenitude do Espírito Santo para que tudo isso aconteça. Primeiro, porque é um mandamento, enchei-vos, e depois, porque é essa plenitude que vai nos capacitar para sermos e vivermos de acordo com a palavra de Deus. É isso. Eu creio que é isso. Amém.